وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. Nós citamos na aula passada sobre At-Tawhid, sobre o monoteísmo, e que a mensagem de todos os profetas que Allah Azza wa Jalla enviou para a humanidade é o monoteísmo puro, que só Allah Subhanahu wa Ta'ala, só Deus Altíssimo seja adorado, e ninguém pode ser adorado além dele. E depois lemos sobre o que existem de crenças que são contrárias ao monoteísmo. E aí citamos e falamos uma frase muito importante que é: e tudo aquilo que foi adicionado a essas mensagens, e tudo aquilo que aconteceu de alteração nessas mensagens não foram pregadas ou não foram pregados pelos mensageiros que Allah Subhanahu wa Ta'ala enviou. E lemos diversos versículos onde Allah Azza wa Jalla cita que Al-Islam, o monoteísmo puro, é a religião de todos os mensageiros que ele enviou. E também em seguida citamos versículos onde Allah Azza wa Jalla cita aquilo que foi adicionado. Hoje lemos esse versículo que diz respeito a Isa alayhi salam, onde Allah Subhanahu wa Ta'ala esclarece a gravidade de se declarar que Jesus é filho de Deus. Aí Allah Azza wa Jalla disse assim: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. E disseram: o misericordioso tem um filho. Então há pessoas que creem assim e declaram assim, e dizem: Deus tem um filho. Quem é o filho dele? Eles dizem que Jesus é o filho de Deus. Aí Allah Azza wa Jalla, depois de citar essa declaração, aí ele diz, Allah Subhanahu wa Ta'ala diz, responde, conclui: لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. Sem dúvida que haveis proferido algo muito grave. É algo de extrema gravidade a pessoa atribuir a Deus um filho, porque isso significa que Deus tem um sócio, ou alguém é junto, ou alguém é Deus junto com Deus Altíssimo seja. E depois os versículos continuam. Aí Allah Azza wa Jalla diz: por esta afirmação tão grave, pouco faltou para que os céus se fendessem, a terra se rachasse e as montanhas se desmoronassem. O que significa isso? Por que a terra vai rachar, as montanhas irão desmoronar, os céus irão se fender, irão rachar? Por quê? Por terem ouvido algo tão grave que é, no que diz respeito a Deus Altíssimo seja, um insulto. Aí por que essas criaturas, por que pode acontecer isso? E pouco faltou para que isso acontecesse com essas criaturas? Porque elas são submissas e subordinadas a Deus Altíssimo seja, e são criadas por Deus monoteístas, ou seja, essas criaturas que não são seres humanos têm naturalmente a crença em Deus como única divindade. Então, o ser humano, ele escolhe ser submisso a Deus e crer em Deus como única divindade, ou não fazer isso, ou não crer. Mas essas criaturas, elas são submissas a Deus, entre aspas, são muçulmanas involuntariamente. Por isso Allah Azza wa Jalla disse assim, em outro versículo: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ. Allah Subhanahu wa Ta'ala diz assim: você não observa que para Deus se prostra tudo o que existe nos céus e tudo o que existe na terra? E aí depois citou mais detalhes. E tudo se prostra. E aí depois citou: e também o sol, a lua, as estrelas, al-jibal, as montanhas,
depois citou ash-shajar, as árvores, o ad-dawab, e todos os animais irracionais. E quando citou o ser humano disse wa kathirun minan nas, e muitos dos humanos, e outros humanos não prostram. Significa que aquelas criaturas citadas antes do ser humano, elas prostram a Deus involuntariamente, elas não têm a escolha, elas não têm o livre-arbítrio. E como é que elas prostram? Deus Altíssimo seja bem sabe. Por isso no outro versículo, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. Não há nada que existe no universo que não glorifica Allah subhanahu wa ta'ala. إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, glorifica a Deus Altíssimo seja e enaltece a Ele. Aí depois Allah Azza wa Jal disse وَلَكِنْ, porém, لَا تَفْقَهُونَ, vocês não entendem, não assimilam como é a glorificação deles. Você não sabe como que é a glorificação dos céus, da terra, do sol, da lua, né? Agora a gente sabe que nós seres humanos devemos falar Subhanallah. Então, por isso que Allah Azza wa Jal citou essas criaturas, e que essa declaração, a declaração de que Deus tem um filho, é uma declaração que não convém com a crença correta. E por isso essa declaração faz com que essas criaturas percebam a gravidade dessa declaração. E depois Allah Azza wa Jal disse أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Quando é inadmissível que o misericordioso tenha um filho. Sabei que tudo quanto existe nos céus e na terra comparecerá como servo ante o clemente. Ou seja, ele é inconcebível, é impossível que ele tenha um filho. Tudo que existe nos céus e na terra irá comparecer perante Deus como seu servo. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Ele, Deus Altíssimo seja, os enumerou, os destacou e conhece cada um desses servos, e cada um irá comparecer perante Deus individualmente. Em Surat Maryam, de 88 até 95. E assim a gente pode ler outros versículos. Há os versículos onde Allah Azza wa Jal fala sobre a descrença de quem faz essa declaração. Aqui falou então sobre a impossibilidade de Deus ter um filho, e que os céus e a terra e tudo que existe nos céus e na terra não estão de acordo com isso, sendo elas criaturas de Deus. Aí em outros versos, por exemplo, Allah Azza wa Jal convida as pessoas que têm essa crença a se arrependerem e a pedirem o perdão de Deus. Às vezes as pessoas falam: olha, a religião de Jesus é a religião do amor, da paz, prega o perdão. Muhammad não pregou o perdão. Nos versículos anteriores que a gente leu na aula passada, a gente leu como o profeta alayhi salatu wassalam chorava quando lia os versos onde Allah Azza wa Jal cita que irá interrogar as pessoas por aquilo que eles serão julgados, né? Então o Nabi alayhi salatu wassalam pregou o perdão, pregou o amor. E aí aqui o convite para a crença correta também está inserido nesse convite o amor, o convite ao perdão. Por exemplo, depois de Allah Azza wa Jal citar que Deus Altíssimo seja não pode ser um de três, Ele é único, La ilaha illallah. Aí depois no versículo seguinte, e a gente vai ler todos os versículos, Allah Azza wa Jal disse: أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ. É um convite. أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ, eles não se arrependem a Deus e pedem perdão a Ele. Aí depois disse: وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, sendo que Deus, Ele é o perdoador, Ele é o misericordioso. Ou seja, o sentido, o significado: peçam perdão a Allah subhanahu wa ta'ala e deixem de fazer essa declaração. Digam: não existe divindade além de Deus, Deus é a única divindade. Antes de fazer esse convite para o perdão de Deus Altíssimo seja, para o arrependimento a Ele, Allah Azza wa Jal citou: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ.
São descrentes aqueles que dizem, declaram que Allah é Jesus, ou que Jesus é Deus. Aí depois diz, por quê? Qual é a razão disso? Por que são descrentes? Aí Allah Azza wa Jal cita a razão. E o Messias, ou seja, Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, disse: Ya Bani Israel, a'budullaha Rabbi wa Rabbakum. E Jesus disse: ó filhos de Israel, adorem a Deus, o meu Senhor e o vosso Senhor. E depois disse: Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Porque aquele que associar alguém a Deus, Deus irá proibi-lo o paraíso. Estará privado de entrar no paraíso. E o refúgio dele será o fogo do inferno. Aí depois citou a segunda crença que também é difundida entre os cristãos. Então a primeira crença são descrentes aqueles que dizem que Jesus é Deus, ou que Jesus é o Filho de Deus. Aí depois a segunda crença qual que é? São descrentes aqueles que dizem Deus é o terceiro de três. Aí depois vem o convite para o perdão de Allah Azza wa Jalla. Como é que se alcança esse perdão? Se arrependendo a Deus e dizendo: ó Deus, só existe uma divindade, a única divindade que merece adoração é o Senhor. Dizendo-se La ilaha illallah. Então a gente leu esses versículos de Surat Maryam e esses últimos versículos em Surat Ma'idah a partir do versículo 72. E lemos outros versos, inshaAllah ta'ala, que dizem respeito a esse assunto. Bi'idhnihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.